A paz do Senhor a todos, seja bem-vindo a mais um Pod Life, seu podcast semanal favorito. E hoje com o episódio do Pod Life School. Tenho a honra de estar apresentando aqui com minha gata, minha loira, minha linda esposa, Letícia Silveira. Fala comigo. E aí, Raninha? Você tá bem? Tô bem, graças a Deus. Animada pra hoje? Of course, não. Hoje o assunto é muito interessante. E o nosso baby, como é que tá? Tá crescendo, só tem barriga aqui. Tá chegando, hein, pessoal? Tá chegando. Logo, logo a gente já apresenta ele pra vocês. Yes. Pessoal, pra você que acabou de chegar, já deixa o seu like, ativa o sininho aí também pra quando a gente lançar um episódio novo, seu telefone automaticamente mandar notificação sobre o episódio. E também comece a seguir o nosso Instagram que tá aparecendo aí embaixo, porque nosso conteúdo é uma bênção. É top, é top. E o assunto de hoje? O assunto de hoje, mas primeiro, a gente tem que apresentar o nosso Tem que apresentar nosso lindo. Ô, pastor. Obrigado. No episódio hoje do Padre Novidade. Tudo bem, meus amores? Paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. Tudo bem, graças a Deus. Audiência, Deus abençoe. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez nesse episódio do nosso Pod Life School. Yes. Aqui no nosso Pod Life, como diria o nosso diretor, o seu podcast semanal favorito. Sim. O nosso podcast semanal favorito. E vamos lá, uma bênção, uma alegria estar aqui com vocês. Parece que faz tempo que a gente não grava Pod Life School, pastor. O último foi sobre a parede preta, não foi? Foi isso mesmo? Sim, é porque a gente tá com aquela... Eu tive também essa mesma impressão, A gente fez a porque a gente tá fazendo a live. Isso, correto. Na verdade, então faz um episódio de live, né? Uhum. E um episódio aqui com você no estúdio. Verdade. Então é por isso que tá com essa impressão. Sim. E o último que eu participei, eu tava ali Eu só era host, que chique. Que pancada. naquela missão. Foi top. E aí, mas a gente aqui nessa formação aqui do Pod Life School já tem pelo menos umas 4 semanas. Sim. Já, tem um tempinho. Mas eu amo o Pod Life School porque sempre é um ensinamento. Sempre são coisas assim que... Sempre aprendendo algo diferente. É. E o assunto de hoje, E hoje nós vamos falar sobre o Shavuot, que é o culto de... Pentecoste. É isso aí, Hoje pessoal. celebramos o Shavuot aqui na igreja, foi um culto muito, muito abençoado. Foi bênção, graças a Deus. Sim. E você talvez não saiba o que é o Shavuot. Hoje o pastor vai explicar certinho o significado, de onde surgiu e como que a gente fez essa aplicação aqui na igreja. Verdade, pastor, fala pra gente o que é Shavuot sobre esse culto. Pois é como eu sempre digo, né? A nossa intenção aqui não é esgotar nenhum assunto, mas apenas instigar aí a nossa audiência para conduzi-los a uma reflexão acerca das Escrituras, aquilo que a Bíblia diz. E nós celebramos já, tem alguns anos aqui na The Life, que nós passamos a adotar as celebrações das festas bíblicas. Mas quando a gente fala de festas bíblicas, eu preciso enfatizar que nós celebramos apenas as 3 festas que são chamadas de memorial eterno, ou, como dizem algumas versões, estatuto perpétuo. Porque a Bíblia ela fala de aproximadamente 7 festas que a nação de Israel celebrava. E essas festas ela têm um significado muito poderoso. Porém, meditando nas Escrituras, a gente percebe que destas 7 festas, 4 são festas culturais. São festas da cultura da nação de Israel. E 3 festas são festas de memorial eterno ou de estatuto perpétuo. 3 festas são festas que Deus ordenou, que deveriam ser celebradas geração após geração. E, infelizmente, a gente observa que a maioria dos crentes não tem essa informação. A maioria das igrejas, elas não celebram isso. E desde que eu percebi isso, eu venho tentando construir aqui na The Life essa cultura de nós celebrarmos essas 3 festas, que são festas de estatuto perpétuo. Por quê? Porque essas festas, elas são uma forma, uma maneira que Deus tem de nos ensinar alguma coisa. Essas festas, elas têm
um simbolismo, elas têm uma informação muito poderosa. E nós sabemos que na palavra do Senhor, tudo aquilo que contém uma informação, tudo aquilo que contém uma instrução da parte de Deus para nós, todas as vezes que a gente cumpre aquilo que Deus ordena, nós somos beneficiados de alguma forma e de alguma maneira. Porque foi para isso que Deus estabeleceu os princípios. Deus estabeleceu os princípios para que todas as vezes que o seu povo cumpra um princípio, este povo receba de Deus algo pelo princípio que cumpriu. Essas festas, elas têm essa mesma função. É uma maneira dinâmica, didática, de Deus nos ensinar verdades espirituais através de celebrações. E estas 3 festas, que são as festas de estatuto perpétuo, de memorial eterno, elas são a festa do Pessach, que é a que nós conhecemos como a Páscoa, né? Pessach, Páscoa, Passover, narra o momento em que Deus arrancou Israel do Egito. Então Deus mandou que os filhos de Israel marcassem com marca de sangue as suas casas, para que quando o anjo da morte viesse, quando ele visse a marca do sangue nos umbrais das portas, ele ia Pessach, ele ia Passover, passar por cima. Então, onde houver marca de sangue, haverá livramento da parte de Deus. Aleluia. Onde houver marca de sangue de cordeiro, haverá Pessach, haverá Páscoa, haverá libertação. Então, aí a gente já começa a entender, por exemplo, que a festa da Páscoa ela aponta diretamente para quem? Para Cristo. Porque sobre a nossa vida há uma marca de sangue. E por causa da marca de sangue, do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, por causa da marca desse sangue, há livramento de Deus para a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Por causa da marca desse sangue, há libertação de Deus. Amém. Por causa da marca desse sangue, o Senhor Deus é aquele que nos preserva. Então, a festa da Páscoa, que é a primeira festa que Deus estabeleceu e é também a primeira festa de estatuto perpétuo, de memorial eterno, é a Páscoa, que nós celebramos aqui também na Adelife. E essa festa, inclusive, Jesus celebrou ela naquele texto que a gente comumente chama de a última ceia. Na verdade, aquilo não foi a última ceia, porque ali Jesus estabeleceu a Santa Ceia, que nós celebramos todos os meses, que aponta para o corpo e o sangue de Cristo. Então, ali não foi a última ceia, ali foi a última Páscoa que Jesus celebrou. E ali ele celebrou a primeira Santa Ceia depois dele ter celebrado a festa da Páscoa. Então, a gente celebra essa festa, o próprio Jesus celebrou, e ele estabelece depois da celebração, terminando a celebração da Páscoa, ele estabelece a ceia do Senhor. E a segunda festa que Deus estabeleceu como uma festa de memorial eterno, de estatuto perpétuo, é a festa do Shavuot, também chamada de Pentecostes, ou também festa das colheitas. O que é o Pentecoste? Como o próprio nome já aponta, Penten, né, de 50, porque quando Deus arrancou Israel do Egito, na festa da Páscoa, na Pessach, Deus caminhou com Israel por 50 dias. Deus caminhou com Israel no deserto por 50 dias e depois Deus proporcionou a Israel um encontro no cume do Sinai. Aquela passagem memorável, narrada nas Santas Escrituras, no livro do Êxodo, quando o Senhor Deus ele desceu no cume do Sinai, né? Tem aquele hino maravilhoso que vocês sempre cantam aqui na igreja, né? Eu vou subir o monte, que muitos desistiram, né? Esse hino, o compositor desse hino, que é o Brunão Morada, né? Ele é um grande letrista
E ele escreve esse hino baseado nesse encontro Maravilhoso. que Deus tem com Israel no cume do Sinai. E ali, no cume do Sinai, Deus entrega a lei, as tábuas da lei, os seus mandamentos para o seu povo. E quando Deus entrega essas tábuas, né, as tábuas da lei, os princípios que Deus queria que o seu povo obedecesse, Deus então ele manda que fosse celebrado como estatuto perpétuo essa festa, chamada de Shavuot, ou a festa do Pentecostes. A gente observa, né, para a nossa audiência saber a referência bíblica, nós vamos ter, por exemplo, no livro do Levítico. Como eu disse aqui hoje, o livro do Levítico é o livro é o manual de como deve acontecer o culto a Deus. Porque ao contrário do que algumas pessoas acreditam, Deus não pode ser servido de qualquer maneira. Eu sempre digo, né, e algumas pessoas às vezes ficam até meio chateadas com o pastor, quando eu uso essa expressão aqui, ó, o seu jeito de servir a Deus não serve para Deus. Meu Deus. Se você está servindo a Deus do seu jeito, você não está servindo a Deus. Porque o nosso jeito de servir a Deus não serve para Deus. Existe uma forma, existe uma maneira que Deus quer ser servido. É Ele que estabelece a maneira, é Ele que estabelece o princípio, é Ele que estabelece o padrão. Dentro do nosso relacionamento com Deus, o padrão desse relacionamento não é definido por nós. Ele foi definido por Deus, está registrado nas Santas Escrituras. E a gente precisa identificar estes princípios e padrões, aplicar na nossa vida estes princípios e padrões, e dessa forma, dessa maneira, nós vamos construindo o nosso relacionamento com Deus. Nós vamos nos tornando cada vez mais íntimos do Senhor, e dessa forma nós recebemos do Senhor a bênção dele para as nossas vidas. Então, por exemplo, no livro do Levítico, que é o manual das celebrações, de como Deus decidiu que ele quer ser servido, lá no livro do Levítico, no capítulo 23, no verso 14, a palavra do Senhor fala exclusivamente sobre o dia de Pentecostes, sobre o Shavuot. O versículo diz assim, né? Porque como Israel era uma nação agrícola, então até as coisas que eles deveriam comer ou não comer eram registradas. Então Deus começa dizendo assim, ó, não comeis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao Senhor vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações, em todas as vossas moradas, o Pentecostes. Deus está dizendo assim, não interessa onde vocês estiverem morando, geração pós geração, essa festa precisa e deve ser celebrada. Então, no livro do Levítico, fala sobre o Shavuot, sobre o Pentecostes. No livro do Êxodo, no capítulo 34, no verso de número 22, a Bíblia diz assim, ó, também guardarás a festa das semanas, que é a mesma coisa para a festa do Pentecostes, que é a festa das primícias da cega do trigo. É a festa e a festa da colheita no final do ano. Então Deus manda que Israel celebrasse a festa do Pentecostes. No livro de Números, no capítulo 28, no verso 26, a palavra do Senhor fala novamente acerca da festa do Shavuot. Também tereis santa convocação no dia da primícia, quando trouxeres a oferta da colheita segundo a festa das semanas ao Senhor seu Deus. Então, aqui a Bíblia está dizendo para nós que essa festa, ela é uma celebração ordenada por Deus, que deveria acontecer, ser efetuada perpetuamente.
quando a gente olha para a palavra do Senhor, o livro histórico do Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos, o livro de Atos dos Apóstolos, como o próprio nome já sugere, Atos dos Apóstolos, ou seja, as atitudes que os apóstolos, os líderes da igreja primitiva realizaram. Existem alguns teólogos que gostam até de chamar não de Atos dos Apóstolos, mas de Atos do Espírito Santo, porque tudo aquilo que eles fizeram foi a partir do derramamento do Espírito Santo. E quando você pergunta para a maioria dos crentes assim, o que é o Pentecostes, eles dizem assim, é o derramamento do Espírito Santo. E na verdade não é isso. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, exatamente. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, o que os apóstolos estavam fazendo? Jesus, para as pessoas que vão falar assim, mas isso é coisa do Antigo Testamento. Pois é, mas Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado e já havia inclusive aparecido para esses homens. E é interessante nós observarmos que Jesus ele só foi assunto ao céu depois de 50 dias. Ou seja, assim como ele celebrou a Páscoa antes da sua morte, porque a Páscoa não é a Páscoa do coelho e nem do ovo de chocolate, mas é a Páscoa do cordeiro, da ervas amargas, do pães asmos. Como muitos crentes pensaram a vida toda que a Páscoa é a ressurreição de Jesus. Não, Jesus não ressuscitou na Páscoa, ele morreu na Páscoa, porque a Páscoa aponta para a morte do cordeiro. Então, da mesma forma que Jesus celebrou a Páscoa e depois estabeleceu a ceia, é como se o próprio Jesus tivesse esperado o cumprimento dessa festa como memorial eterno, como o dia de Pentecostes. Respeitou. Exatamente, respeitou o que estava escrito. E aí, então, ele vai ser assunto ao céu. Porque o próprio Jesus disse, eu não vim mudar a lei, eu vim cumpri-la. Então, observe que são dois eventos diferentes. Uma coisa é o dia de Pentecostes e a outra coisa é o derramamento do Espírito Santo que aconteceu depois deles celebrarem o dia de Pentecostes. Então, como alguns crentes costumam dizer, o Pentecostes é o derramamento do Espírito Santo. Não. A festa de Pentecostes é para celebrar a palavra, os princípios que Deus entregou a Israel no cume do Sinai, antes de introduzir Israel na terra da promessa. Antes de colocar Israel na terra que Deus havia prometido a Isaac, Abraão e Jacó, Isaac e Jacó, melhor dizendo, que entregaria a eles por herança e a sua descendência, antes de Deus colocar Israel nessa terra, Deus parou com Israel no Sinai e entregou a Israel a sua palavra. E ali ele estabelece a festa. Naquele momento essa festa é estabelecida. E por que Deus fez isso? Porque Deus estava levando Israel para uma terra boa. Deus havia libertado Israel do sofrimento do Egito. E é muito interessante quando a gente faz aquilo que a gente chama na teologia de abismo cultural, é quando você vai observar as questões culturais, é quando você faz observações até mesmo geográficas. É muito interessante isso porque se a gente for dar uma olhada assim na geografia do lugar onde Israel estava, o Egito, e para onde Deus levou Israel, para onde Deus estava levando Israel para Canaã, a gente vai perceber que o Egito ele estava num lugar baixo e Canaã estava num lugar mais alto. Até na geografia Deus já está dando uma informação. Qual era a informação que Deus estava dando para Israel? Eu estou tirando vocês de baixo, colocando vocês por cima. Meu Deus. Eu estou tirando vocês do buraco e estou levando vocês para uma posição mais alta. Eu estou tirando vocês de cauda e colocando vocês por cabeça. Aleluia. Eu estou tirando vocês da condição de escravo e colocando vocês na condição de senhores.
Eu estou tirando vocês na condição de pobreza, levando vocês para uma condição de prosperidade, Glória a numa Deus. terra boa, numa terra de outreiros, numa terra que mana leite e mel, numa terra onde tem cobre, numa terra onde tudo que se planta dá. Aleluia. Por que Deus para com Israel no Sinai e entrega a palavra? Porque, como eu já disse, tudo aquilo que Deus faz tem uma informação. Toda informação traz consigo um princípio. E quando a gente cumpre o princípio, nós somos alcançados pela bênção de Deus. Aleluia. Quando Deus para com Israel lá no cume do Sinai e entrega para eles a palavra, o que é que Deus queria que Israel entendesse? E a mesma coisa que Deus quer que a igreja entenda. Que a nossa vitória, a nossa prosperidade não está na terra que nós vivemos, mas na palavra que nós cumprimos. Amém. A nossa vitória não está no fato de, no caso nós que aqui estamos, morar nos Estados Unidos. Quantos cidadãos americanos nasceram aqui, estudaram aqui, falam inglês fluentemente, têm documento, têm tudo para estar bem e eles estão mendigando. Verdade. Eles estão em profunda miséria. Sim, É verdade. verdade. Eles são cidadãos da nação mais poderosa do mundo, mas por que que eles estão vivendo uma vida de miséria? Porque o que nos abençoa, o que nos prospera, não é a terra em que nós vivemos, mas os princípios da palavra de Deus que nós cumprimos. Então, toda pessoa que desejar ser por Deus abençoado, precisa cumprir os princípios da palavra que Deus ordenou. Foi por isso que Deus parou com Israel no Sinai, para construir neles essa mentalidade de dependência de Deus. Se nós observarmos, Deus está construindo com Israel um caminho de intimidade com Deus, um caminho de intimidade com o céu, que vai gerar prosperidade na terra. Eu gosto muito dessa declaração que se encontra no livro de Deuteronômio, que é quando Deus repete, porque Deus sabe que o ser humano precisa, né? A gente precisa ouvir e ouvir de novo algumas verdades, né? Porque a gente precisa desse processo de associação. A nossa mente ela vai precisar passar por isso, que é aquilo que a gente chama de cognoscibilidade. Nós aprendemos a nos relacionar com Deus. Nós precisamos aprender. Não se desenvolve relacionamento com Deus de qualquer jeito. É um processo de cognoscibilidade. Até porque a nossa fé, como vocês já me ouviram dizer tantas vezes, a nossa fé, ela contém história, mas ela não é uma história. A nossa fé contém filosofia, mas ela não é uma fé meramente filosófica. A nossa fé, o cristianismo, ele é prática, ele é pragmático, prática de vida. Nós não fomos chamados para sentir fé, nós fomos chamados para viver fé. Aleluia. Nós não fomos chamados para filosofar acerca de fé, nós fomos chamados para cumprir princípios. Glória a Deus. Então, Deus ele para com Israel no Sinai, entrega a palavra para eles, estabelece esse momento como uma festa que devia ser celebrada ano após ano, para que Israel entendesse que a prosperidade deles não estava na terra, mas estava na palavra. A nossa prosperidade não está na provisão que nós temos. A nossa prosperidade está no provedor que nos dá. Aleluia. E eu já quero deixar essa informação para a nossa audiência, para as pessoas que estão nos ouvindo. Quanto mais você entender isso, que a sua prosperidade não está na provisão que você tem. A sua prosperidade está no Senhor, que é provedor. Glória a Deus. Quanto mais você entender que você não depende da provisão, você depende do provedor. Quanto mais você depender do provedor, menos provisão você vai precisar.
Quanto mais do provedor você depender, mais provisão ele vai te proporcionar. Jesus, ele deixa claro isso quando ele nos ensina a chamada oração do Pai Nosso. Por que a oração do capítulo 6 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus 6,6, por que Jesus ele diz assim, ó, quando vocês forem orar, ore assim, Pai Nosso. Ou seja, você tem que se relacionar com o seu Pai. Se você desenvolver relacionamento com o Pai, você vai receber do Pai aquilo que você como filho precisa. Se você se relacionar com o Pai vai providenciar para você o pão. Amém. O Pai vai providenciar para você o perdão. O Pai vai providenciar para você a proteção. Veja que Jesus não nos ensina a pedir por pão. Ele nos ensina a nos relacionar com o Pai. Ele não nos ensina a começar a pedir por perdão, mas ele nos ensina a nos relacionar com o Pai. Ele não nos ensina a buscar por proteção. Ele nos ensina a buscar pelo Pai. Uau. Porque se você buscar pelo Pai, pode ter certeza, o Pai é provedor. Aleluia. Ele vai prover o pão, Amém. ele vai prover o perdão, Amém. ele Glória vai a Deus. prover proteção para você. Eu sou teu pai, é só chamar. Como diz aquela canção. Como diz aquela canção, eu sou teu pai. É interessante que nesse caminho que Deus estava fazendo com Israel, que é o mesmo caminho que Deus está fazendo com a igreja. Israel é a referência, porque Deus sempre trabalha com aquilo que a gente chama de aferidor de medida. Deus, ele criou um homem, Adão, e a partir deste homem, todos os outros nasceram, certo? Tanto é que existe uma pesquisa genética, um projeto genético que é chamado de Eva. Por quê? Porque os cientistas já comprovam que todos os seres viventes nasceram da mesma mãe. Comprovando o que a Bíblia diz. Porque, inclusive, Adão, quando ele chamou Eva por esse nome, chamou Eva de Eva, ele disse assim, você será a mãe de todos os seres humanos viventes. Uau. Então, o que Deus faz? Ele trabalha com referências, porque a mente humana precisa de referência. Deus trabalha com isso, com um aferidor de medidas. Ele faz um, e a partir daquele ali, ele faz todo o resto. Então, quem é Israel? Para que serve a nação de Israel? Para que serve a história de Israel para nós? Para nós olharmos para eles e aprender, através deles, como nos relacionar com Deus. Então, qual foi a proposta de Deus para Israel? Que é a mesma proposta de Deus para a igreja. É nos tirar de baixo e nos levar para cima. Aleluia. É nos tirar da escravidão do pecado e nos levar para o céu de glória. Amém. É nos tirar de uma condição de vergonha e nos colocar numa condição de honra. É nos tirar de uma condição de escravidão e nos colocar numa condição de livres. É nos tirar da condição do jugo e da opressão e de tantas coisas e nos colocar em uma posição elevada, através de um caminho de intimidade com o céu e prosperidade com a terra. É desejo de Deus, é desejo do Senhor, que nós sejamos um povo livre, livre das amarras do pecado, Amém. livre das garras do diabo, livre das ações de Satanás, e que nós também sejamos um povo próspero, um povo abençoado. Aleluia. E é por isso que Deus estabeleceu o dia de Pentecostes, essa festa, por criar em nós essa consciência, essa mentalidade de um caminho de intimidade com o céu e de prosperidade com a terra. Por isso que Deus estabeleceu que Israel deveria celebrar a festa, e como toda festa tem um padrão, a forma que Israel tinha de celebrar essa festa era, eles tinham que trazer uma oferta especial ao Senhor. Por quê? Porque todas as vezes que Israel vinha trazer oferta, intimidade, eles vinham para trazer oferta. Quando eles voltavam para a sua vida, para o cotidiano da sua vida, porque eles trouxeram a oferta, Deus abençoava eles. Então o que eles faziam? Eles tinham que voltar no ano seguinte
para trazer a outra oferta. Continuar. Então eles voltavam em intimidade, traziam a oferta. Quando eles regressavam para os seus afazeres, porque eles tinham desenvolvido a intimidade com o céu, eles adquiriam a prosperidade na terra. Aí Deus vinha e prosperava eles mais. Aí eles vinham, traziam a outra oferta, maior do que a oferta do ano anterior, exatamente. E aí, porque a oferta desse ano foi maior do que a do ano anterior, a colheita do ano que vem vai ser maior do que a desse ano. E, consequentemente, a oferta do ano que vem vai ser maior. Então, era inaugurado esse ciclo de intimidade e de prosperidade. Intimidade com o céu e prosperidade com a terra. Essa é a função. Essa festa, ela tem isso. É como eu disse hoje aqui no culto. Tudo aquilo que a gente faz para seguir o mandamento do Senhor tem um peso no reino do Espírito. Eu até usei o exemplo, né? Ontem nós tivemos batismo da nossa igreja lá de Newark. Quantas pessoas entram no mar todo dia e tomam banho? Quantas pessoas entram no lago? Quantas pessoas tomam banho de piscina? Isso é normal. Quando você só toma banho porque você quer, porque está calor, porque agora é verão, porque você está sujo, não muda nada. Mas quando a igreja se reúne e coloca um poço para tomar banho no mar, como nós fizemos ontem, ou para tomar um banho de piscina, como nós fizemos lá em Boston na semana passada, ou para tomar um banho num lago, mas para cumprir uma ordem de Deus, que diz que todo aquele que crê e for batizado será salvo, aquele banho de mar, de piscina, de lago, já não é mais só um banho de mar, de piscina ou de lago. Aquele banho ali, ele ecoa para a salvação na eternidade. Uau, glória a Deus. Quantas pessoas comem, como eu disse, né, pão e tomam suco de uva em casa? Muita gente faz isso. Muda alguma coisa? Não. Mas quando a igreja se reúne e levanta um pão, e levanta e consagra o suco de uva, para obedecer a ordem que Jesus disse, que nós deveríamos fazer isso em memória dele, aquilo ali já ecoa para a eternidade. Aquilo ali já tem um peso no âmbito do Espírito. Aquilo ali já se torna algo espiritual. Uau. Então as pessoas podem celebrar um monte de festa, mas quando você se reúne para celebrar uma festa que Deus ordenou que fosse celebrada, pode ter certeza que essa atitude ela vai gerar uma ação no reino do Espírito e vai haver um derramar de Deus na vida das pessoas que obedeceram. Aleluia. Glória a Deus. E antes da gente continuar, segura aí, pastor, nós temos a mensagem dos nossos patrocinadores. Ei você, somos gratos pela sua vida e por nos assistir. Deus abençoe. O Pod Life e as suas extensões Pod Life School, Pod Life Dallas, Pod Life Express é um projeto que realizamos aqui na Adelife, com o objetivo de glorificar a Deus, alcançar, informar e impactar vidas através dos nossos conteúdos. E para que possamos melhorarmos ainda mais e cumprir a nossa missão, Deus nos abençoou com patrocinadores que acreditam e por isso investem no Pod Life. Vocês, a nossa audiência, podem contratá-los, são eles: WSM Epoxy Floors, After Hours Construction, NYC Marble Care, Sabrina Montante Brazilian Nails. Muito obrigado. Louvamos a Deus por vocês e oramos para que Deus os abençoe cada vez mais. E se você que está nos assistindo quer nos apoiar com sua audiência, sentir o desejo de fazer parte do nosso quadro de patrocinadores, entre em contato, envie uma mensagem nas nossas redes sociais. Temos planos diversificados para você escolher. A Bíblia diz em Gálatas 6:7, Deus não permite que zombem dele. Tudo que o homem semear, certamente colherá. Ok, estamos de volta. Então, pastor, como surgiu essa revelação do Shavuot? O senhor teve uma experiência com Deus? Como o senhor já diz, não é uma coisa que muitas igrejas celebram. Então, por que nós celebramos isso? Deus revelou para o Senhor? Como que foi? O que acontece é o seguinte, minha filha. Primeiro, quanto tempo que nós estamos fazendo o Shavuot? Quantos anos? Se não me falha a memória, este foi o 5º ou 6º ano. Que bênção. Se não me falha a memória, né? Eu acredito que seja mais ou menos isso. O que acontece é o seguinte, minha filha. A Bíblia, a palavra de Deus, ela
ela contém uma mensagem, que ela é uma mensagem universal. Ou seja, é uma mensagem para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Que mensagem é essa? A mensagem da salvação. A mensagem que o rico ouve e entende, o pobre ouve e entende. A pessoa que é criada no Evangelho entende. A pessoa que nunca pisou numa igreja entende. A pessoa estudada, ela entende. A pessoa sem nenhuma instrução entende. Essa mensagem é uma mensagem universal, que é a mensagem da salvação. Mas a Bíblia tem também uma mensagem, que não é a mensagem da salvação, mas é a mensagem para os que já foram salvos. Aleluia. Porque as pessoas têm que entender mais ou menos assim, ó. Quem é Jesus? Como pessoa, Jesus é Deus. Nós sabemos disso. Mas além de Jesus ser Deus, quem é Jesus? Jesus é um presente do próprio Deus para a salvação da humanidade. Depois que o Salvador, o Messias, ele é revelado no Cristo que venceu, aquele que, como eu costumo dizer, a cruz não pôde prendê-lo, a morte não pôde detê-lo, a sepultura não pôde impedi-lo, porque ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. O próprio Deus, respondendo uma oração deste Cristo vencedor, sendo ele também Deus, entregou não para o mundo, mas ele entregou para os salvos um presente, que é a pessoa bendita do Espírito Santo. Jesus, como Deus, é um presente de Deus para o mundo, para todos. O Espírito Santo, sendo Deus, é um presente de Deus para a igreja, é um presente de Deus para os salvos. O próprio Jesus, ele diz assim no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 14, no verso 16, ele disse assim, ó: E eu roguei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Que Consolador é esse? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque ele habita convosco e estará em vós. Então observe que o Espírito Santo é um presente, é uma dádiva de Deus para a igreja. Diferentemente de Jesus, que foi entregue, como está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho, o unigênito do Pai, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é um presente de Deus para a humanidade inteira. Já o Espírito Santo é um presente de Deus para a igreja, para aqueles que já foram salvos em Cristo Jesus. Então, quando a gente começa a meditar na palavra do Senhor, com essa presença do Espírito Santo em nós, o Espírito de Deus, ele abre os nossos olhos. O Espírito abre o nosso entendimento. Amém. Amém. Então, eu comecei a meditar na palavra do Senhor sob essa ótica do Espírito Santo, e eu comecei a enxergar algumas coisas. E dentre essas coisas, estas festas, esses estatutos perpétuos, que era uma ordenança que Deus deveria
que o seu povo deveria cumprir. E aí me vem a pergunta, mas por que a gente não cumpre isso? É incrível. Crente celebra um monte de festa pagã, mas os crentes, eles não conhecem. Eu não vou nem dizer, como eu disse, que são 7 festas. Eles nem conhecem as festas bíblicas, eles não conhecem nem essas 3, que são um memorial eterno. E por que isso? Porque são mecanismos que o próprio reino do Espírito, o próprio reino das trevas se utiliza para fazer com que o povo de Deus perca bênçãos, privilégios e promessas da parte de Deus para o seu povo. Então por isso que várias igrejas não seguem essa ordem. Não seguem. E o Senhor Deus disse assim: o meu povo pereceu. Pereceu porque faltou jejum? Pereceu porque faltou oração? O meu povo perece porque falta conhecimento. Tem muita gente perecendo por falta de conhecimento bíblico. Porque as igrejas, a gente observa que muitas igrejas, elas se dedicam muito, por exemplo, a ensinar os seus usos e costumes, as suas preferências. Não pode barba, não pode calça, não pode maquiagem, não pode cortar cabelo, não pode isso, não pode aquilo. Elas passam muito tempo proibindo o que Deus nunca proibiu, ensinando o que Deus nunca mandou ensinar. Sim. É, verdade. Elas dedicam tempo, dedicam energia nisso, que é aquilo que a gente chama de legalismo, religiosidade, e aquilo que é realmente importante, muitos sequer conhecem. Por isso que muita igreja não celebra. A maioria dos crentes não conhece. Como a gente já falou aqui outras vezes, os crentes não conhecem a Páscoa. Se você perguntar para 80% dos crentes o que significa a Páscoa, eles vão dizer assim: a ressurreição de Cristo. É, verdade. Uma minoria vai dizer assim: é a morte do Cordeiro. É a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a morte do Cordeiro que dá o livramento. É a morte do Cordeiro que liberta. Aí se você perguntar à maioria dos crentes o que é o dia de Pentecostes, eles vão dizer assim: é o derramamento do Espírito Santo. Não, a gente leu, está aí Atos dos Apóstolos capítulo 2. O derramamento do Espírito Santo aconteceu ao término do dia de Pentecostes. O que é o Pentecostes? É o encontro de Deus com o seu povo. É a proposta de Deus com o seu povo para um lugar de intimidade com o céu e prosperidade na terra. O que é o Pentecostes? É um propósito de Deus para o seu povo, de construir no seu povo a mentalidade de que o seu povo depende do provedor que é Deus e não da provisão. Que a nossa prosperidade está no Senhor e não na terra que nós habitamos. Os crentes não sabem responder essas coisas, mas se você perguntar de uso e costume, eles conhecem tudo. É verdade. Se você perguntar de paganismo, eles conhecem de Papai Noel, eles conhecem de Coelhinho da Páscoa, eles conhecem aqui nos Estados Unidos o Valentine's Day, eles conhecem de tudo, menos daquilo que realmente precisa conhecer. Verdade. E o que acontece? O povo de Deus perde com isso. Então por que muitas igrejas não celebram? Porque elas gastam tempo e energia ensinando aquilo que Deus não mandou ensinar. Segundo, por que muitas igrejas não celebram? Porque os crentes se tornaram expert nos elementos do paganismo. Eles só não conhecem a palavra de Deus. Porque falta conhecimento. Porque falta esse entendimento de que existe uma mensagem que é universal. Uma mensagem que é para todo mundo. A mensagem da salvação. Mas existe a mensagem para os salvos. Observe que Jesus, quantas coisas Jesus falava em parábolas. Você já me ouviram dizer que muitas vezes, ao contrário do que um monte de crianças aprendeu, porque eu também aprendi, com as tias, com as valentes tias da salinha das crianças. Porque pensa num povo valente, aquelas irmãs da corajosas. Seja Deus glorificado aquilo ali. Amém. Ministério infantil é um desafio, e deixar aqui a minha gratidão
pelo nosso ministério infantil aqui, o Life Kids, aqui em Nova York, em Newark, fazem um trabalho excepcional. De Newark, então, meu Meu Deus, pai do que céu. batalha. Lá em Newark, né, porque o lugar das crianças é separado, eu chamo de o Templo dos Anjos. Fala empreitada. Aí você já imagina, a empreitada é grande. Então, mas quantas tias das crianças ensinavam para os meninos assim, ó, Jesus pregava por parábola para facilitar o entendimento. E aí você vai ver os discípulos perguntando para Jesus, por que o Senhor fala por parábolas? Aí Jesus disse, para que eles ouvindo não entendam. Yeah. Então Jesus pregava por parábolas por quê? Para que a multidão ouvisse e não entendesse. Porque existe uma mensagem que é para salvação, mas existe uma mensagem que são para os salvos. Yes. Por que a igreja Uau. não celebra isso? Porque os crentes se dedicam muito mais ao paganismo do que às verdades bíblicas. E a falta dessa intimidade com o céu, esse relacionamento íntimo com Deus não abre o entendimento das pessoas para as verdades bíblicas. E o terceiro motivo que eu entendo também é o seguinte, e aqui é uma coisa, eu entendo que é um zelo, é um cuidado que realmente a igreja tem que ter, porque algumas igrejas não têm esse cuidado. A igreja, ela tem, o cristianismo, ele quis se afastar do judaísmo, porque estava acontecendo alguns fenômenos, e o apóstolo Paulo, inclusive, que é o autor da teologia sistemática, que é aquilo que separa bem aquilo que é rudimentos da cultura, aquilo que é para Israel, daquilo que é para a igreja. Paulo, ele é o maior fundamentalista, né? É aquele que Deus utilizou para escrever as doutrinas da igreja. Então, Paulo, por exemplo, escreve uma carta às igrejas da Galácia do Sul, que é uma carta, uma epístola que nós conhecemos como os Gálatas. O que estava acontecendo com a igreja, com os cristãos lá da Galácia do Sul? Eles estavam aceitando Jesus, mas eles estavam querendo circuncidar. Eles estavam querendo imitar os judeus, o judaísmo em tudo. Aí Paulo falou, não, gente, faça isso não. Porque vocês começaram no espírito e estão querendo terminar na carne. Yeah. Verdade. Vocês estão querendo voltar para um lugar de onde Deus já deu o privilégio de vocês nem conhecer, porque vocês já conheceram a Deus por intermédio do Evangelho de Cristo, porque todas as questões da antiga aliança apontam para Cristo. Aí eu apresentei Cristo para vocês, vocês estão querendo voltar para a lei. Uhum. Então aí as igrejas elas se afastaram, algumas se afastaram muito do judaísmo para elas não caírem no erro das igrejas da Galácia do Sul, dos Gálatas, de se tornar aquilo que a gente chama de judaizantes. E, inclusive, tem muita igreja por aí que sangue de Jesus tem poder. É um povo que eles estão completamente perdidos. Você chega na igreja dos caras, eles vão lá no Home Depot, compra madeira lá 2x4, pinta de amarelo, faz a Arca da Aliança e o povo entra com a Arca da Aliança. Eu sei. É Shalom, é Shabat, é coisas, é elementos de Israel pendurado para tudo quanto é lado. Você entra assim, misericórdia, você fala assim, onde que é isso? É o povo judaizante, é o povo que abraçou demais a cultura. E eu entendo que todo o excesso é perigoso. Então, se por um lado se afastar demais, a gente perde algumas coisas, e eu entendo que a celebração dessas três festas, elas têm, como eu já disse anteriormente aqui, um peso espiritual que se a gente cumprir, a gente é beneficiado. Então, se afastar disso, perde. Mas se aproximar também, é muita estrela de Davi, é muita arca, é muito talite, é muito não sei o quê, é muita coisa que não vai levar a lugar nenhum. Verdade. Então, esse é o motivo que eu consigo identificar assim de uma maneira mais objetiva, até porque eu sei que a gente também, né, já está caminhando aqui para o final, mas pelo menos eu acho que esses são os três principais motivos. O primeiro motivo é essa falta de discernir a mensagem da salvação para a mensagem para os salvos, esses códigos, essas informações que estão ali nas Escrituras, essa
essa inclinação que a igreja tem para o paganismo, porque desde, né, da contaminação de Roma, Constantino foi enfiando um monte de coisa e o povo foi absorvendo. Por exemplo, essa festa, nessa mesma época que tem que celebrar o Shavuot, lá no Brasil é muito tradicional uma festa que eles chamam de festa de São João, que é uma festa idólatra. Sim. E, inclusive, tem muita igreja evangélica celebrando São João Gospel. Nunca- Uma festa pagã, que, na verdade, é a distorção de uma festa bíblica, do Shavuot, do Pentecostes. Então, muitas das vezes a igreja abraçou demais o paganismo e desprezou as verdades bíblicas. E o terceiro motivo é essa preocupação de se distanciar de Israel, de se distanciar do judaísmo, para não se tornar judaizante. Uau. Meu Deus. Pastor, confesso que esse episódio aqui foi um dos assim que mais, como é que fala, abriu minha mente Verdade. de ensino, porque, cara, que pancada. É como eu disse, meu filho, é muito difícil a gente construir uma comunidade de fé, uma igreja genuinamente bíblica, espiritual de verdade, porque infelizmente tem muita doutrinação na mente do nosso povo, e as pessoas muitas vezes aprenderam um monte de coisa errada e elas preferem ficar com aquilo que é errado. Sim. E se o pastor vai falar uma coisa que é certa, o pastor é herege, o pastor tá doido, porque o cego, ele não consegue enxergar e ele tem raiva de quem enxerga. Sim. E não quer mudar a mentalidade. Não quer mudar a mentalidade. Não existe nada mais difícil do que a mudança. Sim. Mudar é muito difícil. Uhum. E eu tenho tentado ao longo do tempo, né, ministrar sempre aqui na igreja, construir uma igreja que ela é espiritualmente bíblica, sem a gente cair nesse extremo do legalismo, da religiosidade, sem a gente ir para o outro extremo do misticismo, do judaísmo, mas nós sermos uma igreja bíblica e uma igreja espiritual, servir a Deus com a nossa humanidade, nos tornando verdadeiros adoradores que adoram o Pai e Espírito em verdade, que vive as verdades bíblicas, que conhece as verdades bíblicas, Sim. que entende as verdades bíblicas, Sim. que são mudados pela palavra do Senhor, que são transformados por Deus. E a proposta de Deus para nós é essa. A proposta de Deus para a nossa vida é que nós saiamos deste mundo melhor do que neste mundo nós entramos. A proposta de Deus para a nossa vida é transcendência, é nos levar além. E tem muita gente preso no que aprendeu com o pai, com a mãe, não interessa se aprendeu errado ou não, é o que eu aprendi isso aqui, não quer mudar. É isso aí, porque eu fui de uma assembleia, pastor, no tempo que eu morei no Brasil, eu fiquei alguns anos nessa assembleia, e até coisa que eu aprendi na salinha das crianças, que eu sei até hoje eu paro e penso, eu falo assim, isso não tá certo, sabe? Mas a gente tem que estar de coração aberto, aprender algo, então sempre quando o Senhor menciona algo diferente, é algo novo para mim. Porque eu nunca ouvi antes na outra igreja que eu era membro. Só fui aprender aqui depois que mudei para Adelaide. Meu filho, mas eu também aprendi um monte de coisa e eu louvo a Deus pelos mestres que eu tive, pelos pastores, pelas pessoas que me ensinaram. Só que a gente não precisa se manter naquele lugar. É, verdade. Eu aprendi na escola que a menor divisão da matéria é o átomo. A Esther, minha filha, já aprendeu na escola que a menor divisão da matéria não é o átomo. O átomo ele pode ser dividido em prótons, elétrons, nêutrons, antimatéria. Misericórdia. Então os meus professores, eles estavam errados? Não. Eu só sabia. Eles conseguiram chegar até ali. Aí a ciência evolui, a tecnologia evolui, e descobre que existe um negócio chamado antimatéria. O que é antimatéria, senão uma dimensão espiritual que a Bíblia ensina?
Então, à medida que o tempo vai passando, a ideia é que a nossa mente vá se expandindo, o conhecimento, os nossos olhos vão sendo abertos. Então, eu aprendi um monte de coisas que eu olho para aquilo hoje e aquilo só serviu, na verdade, para me trazer até aqui. É. E a partir daí a gente vai descobrindo, cavando e descobrindo os tesouros da palavra de Deus e sendo iluminados pelo Espírito Santo, sendo direcionados pelo Senhor, e eu vou tentando ensinar para as pessoas aquilo que do Senhor a gente tem aprendido. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que aceita, tem gente que não aceita, Mas é por isso que a gente tem o nosso Pod Life School. e tá tudo certo. Glória a Deus. Pastor, que episódio, cara. Que episódio. Obrigado por tudo. Obrigado Obrigado a pela vocês, meus amores. oportunidade Deus de abençoe. nos ensinar, porque é sempre algo novo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. E já deixa aí nos comentários uma sugestão de tema para o nosso próximo Pod Life School, né? Isso, comenta aí. Qual gente. assunto vocês querem? Talvez tatuagem, talvez um assunto assim. A galera gosta, né, pastor? Eu não sei, o povo gosta, quer saber dessas coisas? Não sei, né? Definitely. Vai que. Vai que Com gosta, deixa nos comentários É aí, isso aí. no direct também do Pod Life, né? É, nosso Instagram. A nossa página, manda mensagem pro gato, manda mensagem pro diretor, manda mensagem pra gringa, pra Letícia, pra tal, né? Taunay, obrigado, Taunay. Taunay tá Vai estar na produção hoje. Abraçada na almofada. Eita, ali, glória. Deus abençoe, obrigado, Taunay. Deus abençoe a toda a equipe do Pod Life. Amém. Deus abençoe, Nick, Letícia, obrigado. Amém. Vocês são bênção. E é gostoso, né? A própria Letícia estava compartilhando com a gente que ela estava num local um dia desse e uma pessoa chegou só para falar, que acompanha, que assiste, que é É abençoada. legal. E é isso É muito bom. que é o nosso objetivo. Yes. É informar as pessoas, Alcançar. alcançar as pessoas para a honra e glória do nome de Jesus. Glória a Deus, pastor. Obrigado. Meu amor, te amo. Obrigado. Pessoal, fiquem com Deus. E até o próximo episódio, se Deus quiser. Próximo episódio. Beijão. Deus abençoe.